Alguém por aí? Foi a minha internet. A internet nesse tempo de coronavírus está assim. Envia, Lide. Tenta voltar, Lidiane. Mandou mensagem para participar? Ai, eu tive que sair. Eu acho que eu perdi um pedaço da live todinho. Foi a minha internet. E eu pensando que tinha sido Lidiane que faltou energia. Mas aguardar ela entrar. Estão ouvindo bem? Acho que toda a internet está ruim. Foi, caiu tudo aqui. Lidiane, eu acho que eu que mandei o convite agora para você. Está aguardando. Aguardando você entrar. Agora foi. Hum. Não lembro onde é que a gente estava. Onde paramos? Você tinha Acho falado que eu estava já falando sozinho, né? estava falando das políticas, Eu vi né? A gente já tinha G, falado. vi Rony. E aí, gente, perguntem. Onde paramos? Hum, eu estava dizendo, essa quarentena tá usando internet, todo mundo em casa e todo mundo usa internet e muita gente fazendo live também, não é? É A colega está verdade. falando pedindo para falar um pouquinho sobre alfabetização. Adorei. Ah, eu estava falando sobre a escola da Gabi, que a Gabi falou. Sim, No encontro de fonoaudiologia educacional que a gente teve agora em Aracaju, a gente, ela comentou que a escola que ela trabalha tem 3 fonoaudiólogas, 3, escola particular, e o que eu fiquei babando é só educação infantil até o primeiro ano. Então você imagina, 3 fonoaudiólogas, né, que se revezam para fazer um excelente trabalho, e assim foi muito bom com ouvir, né? certeza. E, Gabi, eu ainda tive a oportunidade de parabenizar a dona, né? A responsável por tudo isso. Parabenizei porque eu não podia perder a oportunidade, né? Essa E era escola bom. é em Aracaju? É em Aracaju ou é em Não, outro é em estado? Fortaleza. 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 Ah, tá. É, é Escola Espaço Inteligente. São 3 fonoaudiólogas que têm 20, um pouco mais que 20 horas, né? E eu achei demais, muito legal. O que mais, gente? Eu fiquei falando aqui pensando que estavam me ouvindo. Aí eu comentei sobre a realidade de Natal, né? Que não temos algumas escolas maiores, as escolas particulares, pouquíssimas, dá para contar nos dedos as que têm fonoaudiólogo. E no caso é um que geralmente vai um dia, dá o expediente de um dia na escola. A Uhum, maioria das vezes a realidade é essa. Eu já até tentei, eu não tenho prática, né? Não tenho prática em fonoeducacional, mas é uma experiência que eu quero ter na minha vida, não sei quando. Mas uhum. eu um dia desse mandei o currículo, mas eu acho que não gostaram muito do meu currículo, porque eu não tenho prática, né? Eu tenho mais a parte teórica, até por ter formação em pedagogia, eu tenho neuropedagogia, já dá um embasamento, e também as formações em dislexia, né? E formação do Uhum. método das boquinhas que nós fizemos, mas a prática mesmo eu não tenho. Aí ninguém nem me deu nem resposta. Mas eu A tenho Gabi vontade de falando. ter. A Gabi falando da escola que eu falei, ela trabalha em parceria com a coordenação e professoras. E é muito rico, Legal. além dos projetos que ela consegue desenvolver
principalmente com as crianças de alfabetização, que foi um projeto que ela apresentou lá no encontro, né? Então foi muito bacana. Legal. Muito bacana. O que mais, gente? Eu vi que tem ex-aluna aí. Eu vou já cutucar. Bora, quem vai para a Fono Educacional? Quem vem junto, levantar a bandeira. Fala um pouquinho sobre a Tem alguém? alfabetização, Lide. Falar sobre a alfabetização, o que vocês querem saber? Alguém colocou só alfabetização. Quem foi que perguntou? Para a gente poder direcionar mais, porque aí é bem, né, é bem amplo. É, ela só escreveu alfabetização. Deixa eu Perdi ver quem aqui. foi. Ana Lúcia. Né, Ana Lúcia, o que você quer saber? Qual o trabalho? Deixa eu falar um pouco do RTI, né? Tem muita gente, principalmente que era quem foi meu aluno, que a gente não falou sobre isso, até porque foi um estudo meu a partir de 2018, né? O RTI, a equipe da Simone Capellini tem um trabalho muito bacana sobre o RTI. Ela, inclusive, até a Bianca Queiroga, ela vai lançar depois o programa de RTI para a educação infantil. Existe um protocolo chamado IPPL, que ele é um protocolo de rastreio utilizado no segundo semestre do primeiro ano do ensino fundamental 1, né? Então, você aplica, faz o rastreio nessas crianças, desenvolve em algumas semanas a camada 1 do RTI. Quem é que aplica? O professor que aplica com o nosso auxílio, que a gente sabe que o fonoaudiólogo ele não pode fazer intervenção na escola, né? Que isso é um assunto muito discutido, Gabi, que está aí, né, de prova no encontro, porque se a gente pegar a resolução 309, ela está atrasada, ela precisa ser reformulada, né? E aí foi um assunto que foi muito debatido lá dentro dos conselhos, né, que tinha gente do Conselho Federal e de algumas regionais lá, e essas crianças, elas passam por essa camada, na camada 1, ao final da camada 1, é aplicado novamente o rastreio, que é o protocolo IPPL, e aí, se a gente perceber, a criança está no final do primeiro ano. Então, o que é esse rastreio? É para que ele faça uma identificação precoce nas crianças que possam vir ter algum transtorno de aprendizagem, né? Então, a Simone usa até como uma pirâmide invertida. Todas as crianças que estão na sala de primeiro ano, elas passam pelo rastreio, e aí, depois das 12 semanas, mais ou menos, né? A criança, elas fazem de novo o rastreio para verificar se mudou. Quem teve uma boa evolução não passa para a segunda camada. Então, a segunda camada ela é feita por um professor já especializado na própria escola, e essa criança, durante o segundo ano, ela realiza algumas atividades, né? E aí, novamente, ela passa por um outro protocolo de rastreio, passa pela camada 2, passa pelo protocolo de novo para ver se passou ou não, e ao final da da segunda camada, né, aquele pouquinho, que espera-se que seja uma porcentagem bem menor, que é a ponta da pirâmide, essas crianças sim vão para a terceira camada, que aí é na equipe multiprofissional fora da escola. O que isso tem acontecido? Tem reduzido os encaminhamentos, né, que as escolas faziam antes, que o fonoaudiólogo educacional fazia antes, evita os falsos negativos, né, os falsos positivos, os falsos, que a gente chama Diagnóstico. de diagnóstico precoce, que antigamente eu mesma, a gente dava aula e dizia que aos 6 anos, quando a criança chegava no primeiro ano, ela tinha dislexia. E aí é uma fala que a Simone sempre bate. 8 anos, 11 meses, 29 dias, né? A gente consegue fechar esse diagnóstico. Ao menos que essa criança não tenha passado no mínimo 6 a 8 meses, a um ano, né? De algum programa de intervenção. Né? Então, antigamente a gente fazia a triagem, que até muita gente falou, fazia a triagem, encaminhava essas crianças para a clínica, né? E hoje não. O trabalho ele é mais de intervenção, de prevenção, de toda uma atenção a essa criança antes de ser encaminhada. Então, ela precisa de um apoio e onde essa criança passa mais tempo na escola.
né? E aí orientação à paz, porque dá continuidade, aí a gente fica todo o tempo. O importante é o monitoramento dessas crianças. Por isso que a gente levanta a bandeira e defende que a, a, a atuação do fonoaudiólogo na educação é super importante, né? E se a gente for falar de cada etapa, se a gente for falar de creche, a gente é super importante, né? Trabalho junto com o nutricionista, que a gente fazia um trabalho desse na creche e era muito válido. A gente conseguia muito resultado legal, né? Se a gente pensar na educação infantil, qual o apoio que a gente pode dar nas habilidades preditoras de alfabetização para essa equipe, né? Se a gente pensar nas crianças que têm dificuldade de fala, dificuldade de linguagem, os professores, eles não têm o tanto de conhecimento que o fonoaudiólogo tem nessa parte, né, de linguagem. Então, a gente poderia auxiliar muito mais. Se a gente pensar no ensino fundamental, na parte das séries iniciais, muito mais, né? A gente ia ter um embasamento bem melhor, tanto de teórico e prático, para ajudar esses professores alfabetizadores, né? Além de reduzir os encaminhamentos para os postos de saúde, né? As clínicas, dando um suporte melhor na escola, tanto para a equipe pedagógica como para esses alunos, né? Isso. Que Ana mais, Lúcia está gente? perguntando de como a fonoaudiologia pode auxiliar os professores no processo da alfabetização e Foi reabilitação isso que eu dos falei. distúrbios, Foi leitura e isso que eu falei escrita. agora, né? Foi isso que a gente falou. É, que ela formulou a pergunta direitinho. Respondi, Ana Lúcia? Que mais, gente? Aproveita! Fala um pouquinho do método das boquinhas. Eita, aí Pensa... dá para falar um montão. Não, Já só vi um que tem alguns pouquinho. multiplicadores aí, colega da gente, né? O método das boquinhas eu tive o prazer de conhecer, eu utilizo ele na clínico, né? A gente dá cursos, a gente até um tempinho era curso presencial e agora com o corona, né? Eu até vou fazer a divulgação. 10 e 11 agora vai ter um curso com a Karina. Eu não sei se dá tempo de participar do da Karina, mas vai ter o da Liliane Reis. Eu acho que 21, 22, 23 de abril é online, não vai ser presencial, vai ser online, né? Vai ser um treino de alfabetização com as boquinhas. Eu ainda não estreiei, mas vou estrear, né? Para a gente fazer na categoria online também para que vocês possam conhecer. O único detalhe é que não adianta a gente pegar material do que a gente encontra por aí, ou baixar material e sair aplicando boquinhas. Não. Boquinhas têm fundamentação teórica, né? E você tem que conhecer para que você aplique adequadamente. O que mais? O que mais, gente? Vocês estão sem dúvidas Ana Lúcia perguntou também quais atividades que podem ser feitas com os alunos que têm dificuldades. dentro da Ah, sala? tem alguém pedindo para você falar da sua experiência lá na França. Ah, Jesus! Como é que foi representar o Excelente! Brasil? Foi muito bom. Assim, para mim, só tem uma palavra: gratidão, né? Graças a Deus, Deus usou a Thaisa Janequini, né, para fazer esse convite. Eu não podia deixar de participar, porque para eu que luto dentro de uma região e poder representar o Brasil fora, né? A gente fez um esforço enorme para que isso acontecesse, foi muito bom, muito bacana. Eles não têm esse conhecimento, né, do que a gente tem. Então, eu tive a oportunidade de falar do RTI, que até para a gente é uma coisa, né, não tão antiga, mas é muito atual, Sim, né? sim. E foi muito gratificante, muito, muito, muito. Para quem nunca tinha saído do país, né? E graças a Deus foi antes do Covid, né? A gente depois teve, então, foram dois convites, era para a Alemanha, que ia ser 10 e 11 de junho, mas eu acho que foi cancelado. E eu dispensei, né? E tinha também em agosto, só que era em Londres. Aí a gente também não tem como, porque eu não vou arriscar, né? De jeito nenhum. Eu estou em E, quarentena aqui, imagine fora. e como é lá nos países, na Europa? Eu tive a oportunidade de conhecer uma fonoaudióloga
que tá lá, mora lá há 18 anos e não atua como fonoaudióloga, porque eles não reconheceram o, o diploma dela, né? Então ela não atua, ela atua como técnica. Então eles não têm esse conhecimento. Tanto que dentro da equipe tinha algumas fonoaudiólogas, como a Cláudia Xavier, a própria Thaisa Janequini, que já foram em outros países nessa região para falar de fonoaudiologia. Por quê? Eu acho que por conta da distância, né, eles não têm tanto acesso como a gente tem. A gente tem a oportunidade de ter cursos, né, capacitações, ou até mesmo supervisão com os fonoaudiólogos, né, é, mais experientes naquela área, que eles não têm. Essa fonoaudióloga mesmo que falou com a gente, nem contato com outros fonoaudiólogos ela tinha, né? Então não há uma abertura como a gente tem aqui, essa liberdade de esse reconhecimento, esse Conversar. conhecimento. É. Luciana está perguntando qual seria a abordagem do fonoaudiólogo no EJA, né, e No ensino EJA, superior. pronto. Eu gosto de indicar sempre o tratado de especialidades em fonoaudiologia, que ele tem uma unidade só de fonoaudiologia educacional. Ele fala da atuação do fonoaudiólogo na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, na educação especial, né? Ele fala também no ensino médio e no EJA. No EJA, se a gente pensar quem é a população do EJA, são aquelas pessoas que ou elas deixaram de estudar, né? Elas pararam os estudos porque elas não tinham oportunidade, ou elas tinham dificuldades de aprendizagens e desistiam no meio do caminho, né? Ou são aquelas que não tiveram oportunidade de estudar naquela época e hoje têm essa opção de fazer o EJA, né? Ou porque trabalha durante o dia e à noite ele tem a condição de fazer, ou porque ele quer terminar o ensino médio, né? E a nossa atuação é não só na equipe pedagógica, na estruturação, na elaboração das aulas para que elas fiquem mais dinâmicas, mais ativas, né? Porque se a gente pensar, a gente vivenciou isso também na prática, né, com os nossos alunos numa época aí, que era à noite, o curso era noturno, e a gente tinha que ir para o EJA, porque a gente não conseguia ir no período diurno, né? E aí são pessoas que trabalham o dia inteiro, que estão ali para aprender alguma coisa. Então, esses professores, eles têm que ser o mais dinâmico possível para que favoreça o processo de aprendizagem, né? Então, a gente Verdade. tinha algumas atividades que envolviam não só os alunos, mas também os professores, para tentar facilitar mais ainda a forma de aprendizagem deles. E fazia estratégias com os alunos, favorecendo como é que posso dizer, as habilidades deles. A gente fazia muita atividade de leitura e escrita, né? Às vezes fazia música, né, para que eles continuassem, ou então fazia paródia com algumas músicas, tentando, porque a gente ia muito no interesse deles. Como eram 7 encontros, a gente utilizava de algumas estratégias que ficassem atrativas para que eles participassem, né? Porque claro que tinha ter alguns que não iam querer participar, né? Mas sempre na questão de puxava mais para leitura e escrita, né? Porque se a gente vê a dificuldade maior que eles têm. Qual é o tratado, Elaboração de Lídia? escrever. É o Tratado tratado de de especialidade. especialidade em fonoaudiologia, um vermelho. Eu acho que ele é de 2014. É o mais novo, né? Ele está aqui porque eu estou estudando, ó, Hum, Tratado de especialidades em fonoaudiologia. para Ele tem uma quem unidade que dá para só em fono se educacional. avaliar. Antes a gente não tinha tanta literatura, hoje a gente tem. Simone Capellini até anunciou, a gente vai ter um tratado de fonoaudiologia educacional, né? Estava para sair no congresso, eu não sei mais como é que vai ser, porque o congresso agora vai ser virtual, né? Vai ser bom, porque acho que a adesão vai ser maior. Vamos ver como é que vai ficar. Os valores, né, no caso. É, mas seria interessante a adesão, né? Eu vou. Que mais? Que mais? O começo da live, eu acredito que não ficou salva, viu, pessoal? Infelizmente. Ah,
Eu acho que porque eu estava com a internet ruim. A colega perguntou aqui quais são as dicas ou sugestões para quem tem interesse em trabalhar com fonoeducacional. Ótimo. E outra pessoa está perguntando o trabalho conjunto com o psicólogo dentro das escolas, como ocorre. Eu não tive essa oportunidade. Na creche escola que a gente trabalhava lá em Fortaleza, não tinha, só tinha nutricionista. E com o nutricionista eu tenho muito a agradecer. É muito bom. Ela fazia um cardápio, né? Adaptava o cardápio para as crianças de 15 em 15 dias, e a gente trabalhava junto na questão da consistência, para adequar aquela idade, aquele tipo de consistência, né? Que eles tinham muitas dúvidas, principalmente os pais, né? Cansou de chegar pai e mãe dizendo que a criança com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, tinha que comer a bananinha raspada. Né? Então a gente ia lá e dizia, ó, ela já tem condição de morder, né, de mastigar, e era muito bom. Eu nunca saía no horário que eu tinha que sair, eu acompanhava o almoço, tudo para poder observar e tentar orientar melhor e adequar padrões, né? Qual era a pergunta? Dicas ou sugestões para quem tem interesse em trabalhar. Faltou no ensino superior, falo já. Tem tempo? Temos. Pronto. O que que eu sugiro? Ter um conhecimento, primeiro, do histórico da fonoaudiologia, quando começou a fonoaudiologia educacional. Eu indico sempre o livro Fonoaudiólogo e a Escola, ele é antigo, mas ele fala bem como começou, né? Que foi em São Paulo, depois 3 escolas, né, faziam esse trabalho, era um trabalho preventivo, depois começou o curativo, depois foi para a prevenção, né? Eu costumo dizer que tem que conhecer a Resolução 387, que é onde tem as atribuições e competências do fonoaudiólogo educacional. Aí diz assim, mas eu não sou especialista, né? Porque lá fala que é o especialista em fonoaudiologia educacional. Quando a gente forma, nós somos fonoaudiólogos generalistas, então a gente tem que ter o conhecimento de tudo, a gente tem o conhecimento do todo, né? Mas se a gente se tiver respaldo na Resolução 387, a gente sabe mais ou menos onde a gente pode atuar, o que a gente pode fazer, porque ele está listado, bem organizado, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Outra coisa, eu sempre indico os capítulos do tratado, né, porque ele está bem especificado, ele fala da fonoaudiologia educacional também no mundo, não só no Brasil, tem um capítulo específico para isso. Ele fala da fonoaudiologia na creche, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, no EJA e na educação especial. Tá? E ter conhecimento de políticas públicas. Mas é muita coisa. É muita coisa. Onde é que a gente tem maior acesso? No site do MEC, no site da SEDUC e da CEMED da sua região, né? Para que você esteja atento ao que está acontecendo. Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação, Plano Municipal de Educação. Você não consegue avançar se você não conhece o plano seja ela município, estadual ou federal. Né? A gente não consegue avançar ou chegar nos gestores se a gente não tem esse conhecimento. Uma pergunta que não fizeram, eu vou falar. Qual a atuação do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo ele pode atuar como consultor, como assessor, auditor ou como gestor. Consultor é aquele profissional que só identifica a dificuldade, o problema, né? E volta depois para dar não é nem um diagnóstico, mas dar soluções àquela escola, como ela melhorar. Ele não faz parte do quadro da escola. Já o assessor, ele faz parte da escola. Qual é o trabalho do assessor? Vamos supor que eu sempre dizia para os meus alunos que o acesso do fonoaudiólogo à escola teria que acontecer agosto, setembro. Por quê? Porque geralmente em outubro eles fazem o planejamento do ano seguinte. Então seria a chance da gente ser inserido nessa escola nesse período, né? E qual o trabalho que ele poderia fazer na escola? Ao chegar, participar já de reuniões, de planejamento pedagógico, de semana pedagógica que acontece no início do ano,
né? Tentando levar já ou projeto pronto de ação, de que você poderia desenvolver ao longo do ano, ou em curto prazo, ou em longo prazo, médio prazo, né? E em seguida, e isso treinando esses professores para que eles possam identificar as possíveis dificuldades que as crianças poderiam apresentar e fazer o acompanhamento. Depois, os pais teriam que ter o conhecimento que naquela escola tem um profissional fonoaudiólogo. Por quê? Para apoiar, né? E para que eles entendam que o nosso papel não é de clinicar, né? Ah, mas é na escola que ele estuda, já tem um fonoaudiólogo, então ele vai fazer isso. E aí, para evitar a dificuldade da gente, quando a gente for fazer um possível encaminhamento e orientação para esses pais, né? Como auditor, se eu estou aplicando um projeto ou algum plano de ação, eu preciso verificar se isso deu certo ou se não deu certo, para tentar reajustar ou replanejar, né? Ou mudar o plano, alguma coisa assim. E como gestor, eu posso administrar, né, uma escola, como fonoaudióloga educacional. Alguém me perguntou sobre o ensino superior. Quais as possibilidades que eu tenho dentro do ensino superior? Dentro do ensino superior, se a gente imaginar, toda faculdade, ela tem um núcleo de assistência ao aluno, que provável ter um psicopedagogo e um psicólogo. Certo? Quem é que está faltando? Fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, ele pode trabalhar quais as ações que ele pode fazer? Ele pode orientar o professor quanto às questões de voz. Hoje a gente utiliza muito metodologias ativas, né? Então, o fonoaudiólogo, ele tem a condição de orientar esses professores melhor para que eles consigam dinamizar mais as suas aulas, né? Quanto às metodologias ativas. Ele pode cuidar dos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Ah, mas lá no ensino superior tem? Tem. No ensino superior tem, né? Eu sei porque eu lidei com isso, a gente sabe que tem dificuldade. Então, o fonoaudiólogo, ele está capacitado para identificar esses alunos e tentar traçar planos, né, de que isso venha a não ter problemas, né? E se a gente pensar, e a inclusão? Hoje, né, atualmente, a gente vê muito aluno que já tem acessibilidade ao ensino superior, né? Eles têm acesso, eles conseguem chegar até lá. E a faculdade está preparada para recebê-los? Os funcionários estão preparados para recebê-los? Né? Então, a gente falou um pouquinho, né, de oportunidades dentro do ensino superior. E se a gente pensar, vamos pensar em curso de graduação. Qual é o curso de graduação que necessita ter conhecimentos básicos de fonoaudiologia? A Pedagogia. pedagogia, né? Então, é um outro ramo que o fonoaudiólogo poderia estar inserido e a gente ainda não está. A gente até está, mas mais nas pós-graduações. É Como eu já verdade. tive oportunidade, eu tenho de falar nas pós de psicopedagogia, de neurociência, né? Eu já tenho tido essa Mas na própria oportunidade. graduação, não. Não. E Falta aí pedagogia. falta essa ambição, né, de também catar esse ramo, e que não é difícil. A gente já sabe. É só se organizar, né? É chegar junto no gestor, no diretor da faculdade e oferecer. Olha, você tem curso de pedagogia e você não tem na sua grade pelo menos uma disciplina falando das coisas básicas, né, de assuntos básicos fonoaudiológicos que vêm ajudar a esse professor mais na frente, né? Eu sei porque a gente discutiu muito isso no mestrado dentro da disciplina de formação de professor, né? Na minha linha de pesquisa é formação de professor e o professor não tem esse conhecimento. Né? É Então, verdade. assim, é carente mesmo. Acho que um semestre para ele já valeu. E Jéssica pediu para falar um pouco sobre o atendimento dentro da escola com público especial, no caso no AEI. Mas nas escolas, tipo, a PAI, Pestalozzi, é isso? Ela só colocou sobre o atendimento dentro da escola com público especial no contraturno, que no caso é o AE.
a gente junto com a AE. Uhum. O fonoaudiólogo junto com a AE. Sim, sim, É auxiliar nas atividades que eles venham a desenvolver com essas crianças. sim. Aos professores, junto aos professores. Entendeu? Como facilitador. O que E mais? Gleuce está falando sobre Ai, abordar um Gleice lá de pouquinho Aracaju. sobre a diferença do papel da psicopedagoga e fono nas questões de dificuldade de aprendizagem. Ah, eu não quero entrar nesse ramo, não. A gente fala dias, É verdade. dias. Não vou entrar nesse papel, não, Gleice. A Gabi está falando do trabalho integrado tanto com a psicologia como nutricionista em diversos setores. Acho que a Gabi tem experiência com a psicologia na escola. Eu não tive oportunidade. E, assim, um dos pontos que os gestores falam, geralmente, é assim, a gente não tem nem psicólogo, como é que a gente vai ter fono? Né? Ai, Ana Lúcia, ontem mesmo eu falei com a Estela Baixa, ela falando de Campo Grande, né, que não tinha esse profissional nas escolas, é bem difícil. Ana Lúcia, da fonoaudióloga, psicóloga para trabalhar junto com o professor na escola. Pena que o fono não é muito conhecido no âmbito escolar, mas cabe a gente fazer isso. Trabalho de formiguinha, isso, muito. Mas eu me vejo muito só. Precisa de mais pessoas engajadas, né, Lívia? Isso. Fala um pouco, por favor, sobre o atendimento da escola pública. Ah, eu já falei. E Jéssica Olha, falou gente. a Ô, mesma coisa. beijo ali. Abordar a diferença não dá pra gente falar, não, porque é muito. O que mais, gente? A gente não se encontrou, né, Gleuci? A dificuldade. Ó, é a Aline, colega de curso, maravilha. Faz tempo que a gente não se encontra. É, esclarecer sobre o papel nas dificuldades de aprendizagem. A gente até falou um pouco, né? A questão é esclarecer o nosso papel na dificuldade de aprendizagem. Isso. É, escola bilíngue, ó, o maridão de novo. Tô dizendo, ele vive isso comigo todo dia. A Ellen, ela atua na Maple, né, numa escola bilíngue em Fortaleza, faz um trabalho lindo lá, né? Não posso falar sobre aba porque eu não tenho conhecimento. Também não. Não tenho. E aí eu tenho medo. Mas admiro demais. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Porque se não tiver, a gente vai encerrar. Se vocês Chorando vão fazer aqui o porque seguinte, perdi a outra parte. se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode mandar no meu direct que eu vou tentar responder. Eu vou colocar nos meus stories algum assim, tem alguma pergunta? Vamos abrir, porque assim, eu demorei bastante para poder aderir a essa questão de live no Instagram, de fazer vídeo. Eu até já tinha feito uns questionamentos. E aí, vamos conversar sobre linguagem escrita ou vamos conversar sobre fono educacional, né? E a maioria quis linguagem escrita. Só que eu estou num ritmo muito louco. Eu tenho que apresentar a dissertação até julho, né? E estou meio que correndo contra o tempo. Por um lado, eu estou agradecendo a quarentena, porque aí eu estou conseguindo avançar, né? Mas eu vou ficar devendo. Mas eu vou responder. Eu vou lançar as perguntas, aí vocês vão perguntando, eu vou tentando responder, tá? Não vamos quebrar o ciclo. Depois dessa live Semana, você vai, né? Vai fazer mais coisas. eu vou. Lili, Semana que vem, deixa eu falar rapidinho. Semana que vem a gente vai ter uma live com a Ellen. Eu consegui que a Ellen Grangeiro fizesse uma live para falar sobre fono educacional. E aí a gente vai falar muito dessa nossa peleja no início, né? Como é que foi, qual o dia, entendeu? Lidiane, dessa? A gente ainda não sabe, porque a gente Pronto. teve, assim, eu fiquei de responder hoje, né, para ela, para dizer qual era o tema que a gente ia abordar. Mais provável que seja E práticas.
E a maratona de linguagem da FNH continua, viu, pessoal? A partir amanhã já tem mais. É só acompanhar no site no Instagram da FNH, que vai até domingo a segunda-feira, se eu não estiver esquecendo agora. Aí me diz outra coisa, Lidiane. Essa é minha para o pessoal, né? Tá. Indique, além, você já comentou que as pessoas precisam entender das políticas públicas, ter conhecimento dos programas educacionais, BNCC, o programa Tempo de Aprender, mas em questão de cursos voltado para a fono, que querem ingressar mais, estudar mais essa questão de aprendizagem, de fonoeducacional, de estar se inserindo nesse contexto. O Então, que você indica para a galera? eu fiz, né, um curso da Fonoaudiólogo, que foi totalmente online, 60 horas, muito bom, porque assim, o que tem de fonoeducacional eu faço. Eu ainda não fiz pós em fonoeducacional, né, online, não sei como é que é. A Simone disse que vão lançar uma pós em fono educacional, tá para sair, ela ainda não falou. Presencial, eu acho que na Unifor só teve essa turma, né? Não teve outra. As meninas de Fortaleza que podem me falar mais, mas eu mesma eu já fiz 11 grupos de estudo para falar sobre a fonoaudiologia educacional, desde o histórico até dar sugestão do que pode ser feito. Eu ensino até como você se vestir para chegar até os gestores na escola. Muito bom. Eu já tentei formar uma turma aqui de fonoeducacional, montei uma grade maravilhosa, mas não deu certo, porque tinha 3 alunas que queriam fazer. Infelizmente, não tem como fazer uma especialização com 3 alunos, né? Mas é a questão que eu falei, assim, não tem ainda a sensibilidade de conhecer a fonoaudiologia educacional. Eu posso falar de teoria e posso falar de prática porque eu vivenciei, mesmo eu não estando na prática agora, entendeu? Muito bom. Mas isso eu posso falar com segurança, né? Então, E quem quiser, eu quero... estou disponível. Se for para Eu Fortaleza, quero mais agradecer. Natal também, né, amiga? Por favor. Olha aí. Foi Eu praia, quero eu tô indo, não dá pra ir agradecer. agora. Só não. Agora não. Vamos esperar. Eu quero agradecer a Lidiane pela participação maravilhosa. Amei. Quando alguém falou assim, chama alguém, eu digo, Lidiane, minha amigona, para a gente falar sobre fono educacional. Então, eu quero te agradecer e convidar o pessoal a continuar participando da maratona, porque vamos ter muitos assuntos, apraxia, vai ter linguagem, desenvolvimento de linguagem de 0 a 6 anos, então vamos ter muito assunto bom daqui para frente, né? Começou ontem a de linguagem e vai até, eu acho que é segunda ou é domingo. Uhum. Eu acho que encerra domingo com apraxia com Claudiane e Laura Giotto. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. Gostei muito de ver muitas pessoas queridas aí. Né? Um abraço bem gostoso, bem virtual, que a gente não pode se aproximar, né? Verdade. Fiquem atentos, me sigam, me adiciona lá que o meu Instagram ele é público, né? Ele é liberado. Fiquem na cola de Lidiane. Fiquem na cola que eu vou continuar, né? Eu vou lançar lá, se vocês tiverem perguntas, pode perguntar que eu vou responder. Se eu demorar, é porque eu estou nessa loucura que acho que a maioria do pessoal está vivendo, né? Tentando ser mãe, tentando ser esposa, tentando ser dona de casa, tentando fazer a tese. Estudar, né? Tentando estudar para escrever, tá bem louco, mas a gente vai conseguir, né? E aí fiquem atentos porque a gente vai lançar o dia da live com a Ellen. Vai ser muito bom, porque a gente vai tentar falar mais da prática, né? E aí é gratificante, porque ela está praticando em uma escola bilíngue. Legal. Tá bom? Então, vamos encerrar. Beijo. Bye, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tá. Não sei.